Hi, my students. How are you today? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a história da língua inglesa, né? The History of English Language. A atividade, como está escrito lá no WhatsApp, é para você pegar esse material que está aqui, a amostra, que é uma imagem, né? E copiar essas informações no seu caderno, né? A teacher vai fazer um resumão aqui do que significa isso, né? Como a gente pode ver, a gente vai contar uma história que remonta lá do ano 600 a.C., né? Esse BC, na parte azul, indica a expressão before Christ, que é antes de Cristo, ok? Então, before Christ, a gente tem 600, 600 anos antes de Cristo. Qual é o povo que aparece, então, como o início da história dessa língua que a gente está aprendendo? São os celtas. Olha o que ele fala. Celts, the first languages that we know about are the Celtic ones, like Welsh and Scots. Então, essa língua que foi originária lá nessa época, 600 a.C., a gente tem até uma origem até para outras línguas, né? Língua escocesa e aquelas línguas ali daquela região. Já em 55 before Christ, em 55 a.C., aparece já os romanos. E aí eles vêm com o quê? O latim, Latin, que é a língua também que vai dar origem à língua que a gente fala hoje aqui no Brasil, que é o português. O latim vai dar origem ao francês, ele vai dar origem ao espanhol. Então, a gente está vendo que o inglês, ele não tem só um pai, né? Ele tem um pai, uma mãe, um avô, ele tem várias participações linguísticas para se formar como ele é hoje. Já o português, não, né? Ele realmente vem derivado do latim. Agora, o português brasileiro, né? Já que a gente fala que tem palavras de origem francesa, tem palavras de origem árabe também, né? Até a parte numérica e etc. Mas vamos lá. Então, a gente está vendo que tem os celtas, os romanos, e depois Anglo-Saxon. Os anglo-saxões entram na história em 450 AD. O que seria esse AD? After, ok? Depois de Cristo. The Anglo-Saxons spoke the language which over time turned into English. Então, pegou a língua céltica, pegou o latim e aí foi transformando numa coisa que é mais parecida com o que a gente conhece do inglês atual. Em 800 AD, já em 800 depois de Cristo, a gente tem os Vikings. E eles também trazem alguma coisa da Escandinávia, ó, invaded Britain. E como eles invadiram uma parte da Britânia ali, né, do Reino Unido, eles têm também essa participação na formação da língua inglesa. Já em 1666, né, 1066 AD, a gente tem os Normans. Bem aqui, a teacher vai dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. From France, invaded England and introduced an early version of French. Então, o francês também aí mostrando que tem características que vão ser formadores da língua inglesa no futuro, ok? Então, a gente está vendo pela segunda vez a relação em invasão, tá? Então, a gente sabe que antigamente, né, ainda mais na Europa ali, os povos tinham essa relação de domínio e isso tudo mexeu com a língua deles, a língua que cada povo falava na sua região. Já o Middle English, que é o inglês ali de Shakespeare, né, um pouquinho mais para perto do que ele já falava, ele é em 1400, né? 1400 AD. Aí até mostra um cavaleiro aqui, ó. A gente tem que se tocar em que época que a gente está falando. Middle English gradually took over in the early French. Então, lá vai. Teve influência francesa, volta até a influência que já estava sendo formada lá em cima pelos anglo-saxões. Então, a gente tem em 476 AD, nessa época já existia o quê? Ele está mostrando para a gente a imagem de um homem imprimindo alguma coisa num papel. Ou seja, printing press.
foi inventado, então, né, muito pelos religiosos, tá bom, gente? Isso aí não era para copiar livros, como é que eu posso falar, para o povo. Não, eram livros religiosos, eram livros de escritura que ficavam ali na mão dos ricos, né? E das pessoas que detinham poder, né? O pobre não tocava em livro, não. Mas foi quando começou esse printing press, essa impressão em livros. With the introduction of the printing press, the interest in having a standard way of English came. Bom, a gente está fazendo livros, a gente está colocando histórias, a gente está falando sobre coisas que aconteceram, nome de reis, a história da família real, etc. Essas coisas, era o que interessava a eles naquela época. Eles começaram a ter um interesse em fazer uma normatização da língua. Ó, a gente precisa ter um standard, uma norma, para que aquela língua ali possa ser lida em vários lugares, enfim. Começa-se, então, uma forma de gramatificar a língua, né? Deixar uma gramática normatizada, com regras e etc. E é claro, como eu falei, livros religiosos. Qual é o livro mais religioso que a gente conhece? 1525, a gente tem, em 1525, a Bíblia sendo escrita em inglês, English Bible. The New Testament of the Bible was translated into English. Nesse período, então, a Bíblia foi traduzida, né, o Novo Testamento, para o inglês, que era do latim, né, gente? Não vamos esquecer, né, que é claro que não veio da língua escocesa, nem daquela língua céltica, não. Ela realmente veio do latim, porque é uma cultura romana, né? Vem daquele povo lá que a gente já viu lá em cima. Bom, a gente tem agora, já no século XVI, 16th century, invading words, palavras que invadiram. Ó, words from Latin and Greek made its way into the English language. Depois dessa captura aí, né, dos romanos, como eu falei, tanto da parte cultural como da parte da Bíblia, né, bíblica e tal, teve essa invasão linguística aí do grego também. Então a gente vai ter no inglês influências latinas, gregas, anglo-saxônicas, célticas. É uma bagunça, né, para formar como o inglês é hoje. Então é no século XVI, né, 200 anos do início da normatização da língua, a gente vai ter então Shakespeare. Aí sim a gente vai ter uma literatura, digamos, um pouco mais, como é que eu posso falar, direcionada ao público, né? Que é assim, ó, he invented many words which are still in use today. Então lá na Inglaterra ele nasceu e ele fez aí, criou novas palavras, inventou novas palavras que até hoje são utilizadas. Então a gente chama de como é que é criar uma nova linguagem? É neolinguismo. É assim que a gente chama quando a gente inventa palavras novas. Bom, na geração de vocês têm umas coisas que eu nem sei o que significa, né? Chipar, enfim, vocês sabem o que quer dizer um neologismo, né? O Shakespeare fez isso e deu a sua contribuição para a formação da língua inglesa como ela é hoje. Eis que 2000, a gente tem o quê? Esse Modern English, o inglês moderno, né? The English you speak today is influenced by immigration and historical happenings. Então a gente tem até o Império Britânico aqui, ó, sendo citado como um dos exemplos, né? Hoje, toda essa imigração, toda essa história sociocultural de invasão, de imigração, etc. Até, inclusive, né, ele não cita aqui, mas nessa época do Shakespeare, a gente não pode esquecer que houveram as navegações. Então, um povo da Inglaterra, que já falava o inglês moderno, né, que ele chama aí uma espécie de um inglês com normatização, com regras e tal, foi para a América, para formar o que a gente sabe que hoje é os Estados Unidos. E como eles foram, houveram mudanças não muito grandes, porque é claro que um americano entende o que um inglês, um britânico fala. Eles se compreendem perfeitamente. Mas eles têm diferenças de pronúncia, de significado de palavras, expressões idiomáticas que são característicos de cada região. A gente não pode esquecer também que isso é uma matéria para a próxima aula, que a gente vai falar sobre o mundo, né? Quais lugares do mundo falam inglês?
E como que esse inglês chegou na América? Como que esse inglês chegou na Austrália? Como que esse inglês chegou na África do Sul? Para quem não sabe, também é um outro lugar que fala inglês como língua oficial. E finalmente, já pensando no futuro, olha aqui que esse material legal. Você vai colocar no seu caderno assim, technology, no futuro, veja lá. New technology is influencing English, and who knows where it will end. E aí ele fala, o inglês chegou até aqui, beleza. E aí depois, o que vai acontecer? Ele dá a impressão de que a tecnologia também vai mudar, acrescentar palavras novas. Por exemplo, quando a gente olha o nosso... Eu esqueci o nome disso aqui. O nosso keyboard. Aqui, o de vocês, não sei se é igual ao da Teacher, mas a maioria é importado. E ele tem palavrinhas em inglês aqui, que foram definidas para o uso de tecnologia. Por exemplo, a palavra del. Tem uma expressão aqui que é deletar. In English, é delete. Esse tipo de palavra não tinha antes do computador ser inventado, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Eu posso usar. A gente fala deletar pessoas, por exemplo, né? Da nossa rede social. E isso é um verbo, isso é utilizado. A gente tem muitas palavras aqui que são, por exemplo, enter, que é aquele grandão que a gente aperta aqui. Ele é para entrar. É claro que esse verbo já existia, mas não com esse uso tecnológico, né? A gente tem palavras como tab. E aí é para você mudar de uma linha para outra, o cursor onde você está mexendo. O próprio mouse, né? Que significa rato em inglês. E na tecnologia ele vem dizendo que é isso aqui, ó. Esse equipamento que a gente utiliza para mexer, né? Aquele cursorzinho na tela. E isso até em português ele é mouse, né? Ele não tem outro nome em português. Então, sim, o futuro pode muito ter a ver com essa tecnologia e palavras novas que vão sendo acrescentadas na língua inglesa e na língua portuguesa também, né? Por que não? Então, lembrando, assista esse vídeo. Se tiver dúvida, assiste de novo. Se quiser ouvir a pronúncia da Teacher nessas partes, pode rever também, que é muito interessante para aprender inglês, a repetição, tá bom? Copiem bem direitinho no seu caderno, fazendo uma linha do tempo, desde 600 a.C., ó, da parte azul, né? 600 BC, até future. Fazendo bem bonitinho. Ah, teacher, não coube na linha. Gente, pula para a próxima linha, né? Pula para a próxima página. Não tem problema. Teacher, precisa colocar o desenho? Só se você for muito bom em desenho, né? Eu recebi trabalhos maravilhosos com desenho. E já recebi uns bem mais ou menos também. Você que sabe. O mais importante pra gente é o texto mesmo, tá bom? The History of English Language no caderno. Manda pra Teacher a foto no WhatsApp. Bye, guys. Kisses and see you next class.